vou te falar sobre 3 princípios para você ser mais produtivo no seu trabalho, tá bom? Lembrando que, do ponto de vista profissional, produtividade é igual a construção de riqueza. Quanto mais produtivo você for, provavelmente mais você vai crescer na empresa, mais você vai ter responsabilidades e mais você vai criar riqueza, ter a capacidade de criar riqueza. Assim, toda empresa ela existe para resolver um problema no mundo. E geralmente ela parte do pressuposto do talento e das habilidades do seu fundador. Então o seu fundador ele tem um grupo de talentos e habilidades e ele visualiza que ele pode resolver algum tipo de necessidade do mundo. Então ele criou ali um complexo que nós chamamos de organização. E essa organização, essa empresa, ela funciona para suprir aquela demanda, aquela necessidade no mundo. E para isso, de repente, ele te contratou. E se ele te contratou, você tem uma série de atividades ou tarefas para cumprir, para realizar. Se você for mais produtivo nessas tarefas, nessas atividades, as chances são que você vai estar ajudando aquela empresa a ganhar mais velocidade na solução daquele problema específico. E se essa empresa ganhar mais velocidade na solução desse problema, ela provavelmente vai faturar mais, ou seja, ela vai ganhar uma margem de contribuição de faturamento maior, a receita dela vai aumentar. E tudo mais constante, se os custos dela se mantiverem, o lucro daquela empresa vai aumentar. E é óbvio que o lucro importa, porque não tem nenhuma empresa que sobreviva sem lucro, não tem, né? As empresas que repartem todos os lucros em reinvestimento, mesmo assim ainda possuem lucro. Então, mesmo que seja uma empresa que reinveste todo o seu lucro na empresa para crescer, escalar ainda mais, tá tudo certo, mas ela precisou ter lucro para poder ter esse dinheiro para reinvestir, senão ela ia estar com dívidas. Então, para ter lucro, faz muito sentido você ser produtivo. A primeira dica para você ser produtivo é você ter uma agenda, literalmente uma agenda de tarefas. É você, de repente, no Google Agenda, não importa qual vai ser a ferramenta, se vai ser o Wunderlist, se vai ser Evernote, se vai ser o bloco de notas do seu celular, se vai ser a sua agenda física, literalmente, ou o Google Agenda, que é o que eu uso. Você vai colocar lá as suas atividades a cada 30 minutos ou a cada 1 hora. Então, quais são as atividades que eu preciso fazer no trabalho? Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer de forma produtiva? Isso vai impedir que você caia no erro que muitas pessoas cometem de ficar, por exemplo, vagando nas redes sociais ou vendo comentários sobre política, por mais interessantes que sejam, enfim. Se bem que os últimos dias, né, estão mais emocionantes que House of Cards. Só você ligar a TV, na verdade não liga a TV não, só você abrir o Instagram ali que aparece, ou o Facebook, aparece um bocado de gente falando sobre política aqui no Brasil, mas tem muita gente que perde tempo ali nessa dinâmica, acorda, já pega o celular para ver essas notícias. Não, calma aí, respira, entenda, chega no trabalho, é muito importante que eu já saiba, que eu já tenha feito a minha agenda anteriormente, que eu já saiba de fato o que eu vou fazer no segundo que eu entrar na empresa. Eu entrei na empresa, sentei na minha cadeira, papai, acabou, eu já sei o que eu preciso fazer. Porque essa clareza vai trazer poder, vai trazer ação. Você não tem dúvida do que você tem que fazer. Você não tem dúvida, mas Gabriel, já está tão automático, eu já sei o que eu preciso fazer. Tem certeza? Eu acredito que se você acha que não precisa de uma agenda, é porque você na verdade precisa. Eu não conheço nenhuma pessoa que não precisa de uma agenda. A agenda é como se fosse o seu coach, né? É como se fosse o seu supervisor, é como se fosse aquela pessoa que vai te ajudar e dizer assim, não sai da linha, não, vem fazer a tarefa que você tem que fazer. E quando você não está fazendo aquela tarefa que você deveria fazer, porque apareceu um outro incêndio, alguma coisa assim, você vai ficar, mas tem aquela tarefa para realizar. Se tem aquela tarefa, eu preciso então cumprir aquela tarefa. É muito importante que você estabeleça no mínimo 3 metas específicas para o seu dia de trabalho. Quais são as 3 metas globais daquele dia que vão fazer com que você, através desse checklist, diga assim, velho, eu cumpri essas 3 metas, eu estou satisfeito, eu estou no caminho. Por que não mais do que 3? Eu posso chegar a fazer mais do que 3 metas, Gabriel? Pode, mas por que não mais do que 3? Porque geralmente, quando nós estabelecemos metas demais, nós nos dispersamos e eu não quero que você se acostume em não bater as metas. Se você estabeleceu 3 metas por dia, então vai lá e cumpra aquelas 3 metas. Por exemplo, partindo para uma amplitude um pouco maior do que a nossa vida profissional, eu, por exemplo, estabeleço um pouco mais do que 3 metas para o meu dia em relação a todas as áreas da minha vida. Eu tenho que acordar, eu tenho que fazer minha devocional. Essa é uma meta do meu dia. Eu sei que eu fiz o que eu tinha que fazer naquele dia, se eu fiz a minha devocional, e não por um exercício de religiosidade simplesmente. Mas se eu tive o meu momento com Deus, o meu momento de intimidade, de oração, de leitura da palavra. Se eu treinei, se eu fui lá movimentar o meu corpo, forçar o meu corpo a sair da zona de conforto, se eu realmente desenvolvi as atividades, as 3 metas profissionais que eu tinha para desenvolver, é um outro grupo aqui,
atividade profissional. Se eu fiz o meu culto doméstico com a minha família, se eu almocei em casa, se eu jantei em casa, se eu fiquei com minha esposa, se eu namorei com ela, se eu cuidei dos meus filhos, se eu sondei o coração deles, então são algumas metas do dia. Para a vida profissional, você precisa estabelecer 3 também por dia. 3 dessas metas vão fazer parte das suas metas diárias globais na sua vida inteira. Então a segunda dica é exatamente essa. A terceira dica para você ser mais produtivo é você saber, parece ridículo isso, gente, parece ser óbvio, mas tem muita gente que morre de dificuldade nessa história. É você saber eleger suas prioridades na sua vida profissional. Um bom gestor, ele precisa eleger prioridades. Se você é daquele tipo que tem um gestor que o tempo todo está colocando prioridades na sua mesa, você precisa voltar-se para ele com humildade, com educação e dizer, caro, me ajuda a entender o que é prioridade, porque eu quero ser guiado por princípios, para que quando você coloca uma atividade na minha mesa, eu saiba que aquilo é prioridade. Então me ensina o que é prioridade, eu preciso entender. Então assim, esse ponto de vista de humildade e de querer aprender o que é prioridade na sua atividade profissional é muito importante. Então você precisa eleger o que é prioridade para aquele dia. O meu sócio, Davi Arcoverde, ele faz isso com uma extrema habilidade. Eu acho que ele aprendeu através de muita pisa na vida. Ele mesmo diz que não era tão fácil, mas o fato é que hoje parece intuitivo para ele, saber exatamente o que é prioridade. E se eu tento trazer algum assunto que não é prioridade para aquele momento, para aquela tarefa que ele está fazendo, para aquele bloco de tarefa que ele está fazendo, ele simplesmente diz, isso é prioridade para agora? E eu mesmo caio na minha reflexão, a reflexão que eu venho aprendendo com ele, ele diz assim, e aí eu respondo, não é prioridade. Então, segura, depois a gente fala sobre isso. Então, coloca no Trello. E aí vai uma quarta dica, eu falei que ia ser só 3, mas uma quarta dica é você utilizar, por exemplo, por mais que o Google Agenda faça isso, você também pode fazer a sua agenda de tarefas no Trello, tá? Trello é um aplicativo gratuito, você pode baixar e você pode ter quase que um desktop todo pronto de tarefas para você fazer naquele dia. Lembre sempre, você não é um simples fazedor de tarefas, você não é aquilo que a sua profissão diz que você é, ou seja, eu não sou empresário, eu não sou advogado, eu não sou enfermeiro. Você é muito mais que isso, você é muito mais do que os seus conjuntos de atividades. Você é aquilo que Deus diz que você é filho. Só que, de fato, se você quiser conhecer alguém rico, você vai conhecer provavelmente alguém produtivo. Não é alguém que simplesmente teve uma ideia. Alguém que teve uma ideia mirabolante e tinha dinheiro para aplicar nessa ideia. Ela precisa ser produtiva na aplicação dessa ideia, percebe? Então, produtividade é algo que eu acredito todo cristão deveria mergulhar de cabeça nesses exercícios e deveria estudar um pouco mais formas de como ser mais produtivo, tá bom? Tamo junto! Se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma essas dicas, se você vai aplicar isso no seu dia a dia, porque o grande poder não está em saber dessas dicas, está em aplicar essas dicas no dia a dia. E aí vem um exercício, né? Uma musculatura, desenvolver essa musculatura em você, da produtividade. Se isso te ajudou, compartilha com seus amigos. Me segue nas redes sociais, entra no meu canal do Telegram, tá? Lá eu posto conteúdos à parte, conteúdos a mais para você. E também se inscreve aqui no canal do YouTube, ativa as notificações, clique em gostei, porque isso é muito importante pra gente. Não enfraquece a amizade não, se inscreve no canal do YouTube, tamo sempre junto, até a próxima. Valeu, grande abraço!